começar a gravar aí em breve. O meu não começou a gravar ainda não. Estranho. Apareceu gravando para vocês aí ou ainda não? Apareceu. Ah, agora apareceu para mim. Isso, Thiago. Para passar, a média tem que ser 6. Você está com qual? Qual que é a sua nota, Thiago? Você sabe? Tem noção? Pelo que eu tinha visto aqui, tava dando 5,2, se não me engano. Ó, aí é bom, hein, cara? Aí tem, se fiz certo na questão de hoje, vai para 6,2. Aí já era, né, cara? Aí já ajuda, né? Não, vai lá. Isso aí. Fez tranquilo? Você chegou a conferir por algum outro método ou não? Não, nem cheguei não. Eu ia tentar por malha, Isso, mas eu é nem. tente, pessoal, conferir por outro método, que é sempre é bom, né, para saber se a resposta está certa ou não. Deixa eu ver se isso aqui por malha é vantajoso. Quer ver? Não lembro se foi direito. Ah, não, por malha dá uma malha só, e por nó também é um nó só. Então você pode fazer, tanto faz malha ou nó nesse caso, o trabalho vai ser o mesmo. Façam aí para um outro método depois para ver se bateu, né, se conferiu. Beleza. Dependendo, eu ver. Eu até faço, até pego esse circuito aqui para servir de exemplo. Vou pensar aqui da aula de hoje. Bom, vamos seguir então adiante, para a gente não perder muito tempo. Você ia falar alguma coisa, Thiago? Pode ficar à vontade. Não, não ia falar nada, não. Então, beleza. Bom, já estamos gravando a reunião. Eu vou compartilhar minha tela para a gente começar o nosso assunto de hoje, ok? Vamos ver aqui. Não apresentar. Tela inteira. Ok. Show. Pessoal, só colocar aqui, né? Vocês conseguem ver minha tela no modo apresentação, tela cheia? Sim. Sim ou não? Sim. Beleza, então tá a tela cheia aí, né? Meninos, hoje nós vamos dar sequência nesses métodos, né, de análise de circuitos elétricos, ok? Que vale tanto para CC como para CA, conforme eu já comentei na aula de ontem. Então, tudo que nós estamos aprendendo aqui, vocês vão utilizar lá no próximo módulo em circuito CA, ok? Lá vocês vão ter outras novidades, que é a inclusão de capacitores, indutores, análise da frequência, né, quando tem corrente alternada. Então, tem muita coisa para se preocupar lá. Né? Tem a questão da potência reativa, potência aparente, todos esses conceitos que a gente não vê em circuito CC. Tá? Então, o circuito CA já tem o seu próprio conteúdo que é bem diferente do CC. Então, o CA tem a sua bagagem lá, tem o seu conteúdo, mas usa os recursos de análise, né, os recursos, as ferramentas para análise de circuitos, são as mesmas. Então, a gente está aqui aprendendo a parte de circuito CC, as ferramentas de análise, que nós vamos utilizar lá em circuito CA, nós vamos utilizar lá em máquinas elétricas, vamos utilizar lá nas eletrônicas, e por aí vai até o final do curso. Tá? Dessas ferramentas, né, dessas possibilidades de analisar circuitos elétricos, é justamente o teorema de Thevenin e Norton. O que é esses dois teoremas, né, que são complementares, na verdade, são formas aí diferentes de chegar no mesmo resultado, mas parecidas no modo de ação, no modo de simplificar o circuito. Então, o que são esses teoremas? São métodos, na verdade, nada mais do que colocar o meu laserzinho na tela aqui, são métodos de análise de circuitos, que quando eu pego um circuito muito complexo, muito difícil de analisar, e transformo isso num circuito equivalente mais simples. Isso já começa a lembrar algo parecido com superposição. Eu falei algo semelhante, né? Às vezes eu tenho um circuito que a análise por malha, por nó, se torna complicada, se torna complexa, eu posso usar superposição para pegar um circuito que tem duas fontes, fazer um circuito complexo, 3 fontes ou mais até, né? e transformar isso em pequenos problemas, todos eles com uma fonte só, com solução mais fácil, portanto, né, mais simples de chegar ao resultado final. Né? E o teorema de Thevenin e Norton é o caminho mais ou menos esse também.
Então, a gente tem circuitos muito grandes, circuitos muito complexos, e eu vou reduzir isso a um circuitinho muito simples, muito banal, tá? A diferença entre Thevenin e Norton é que Thevenin realiza a simplificação, olha aqui, ó, com base nas tensões. Norton utiliza as correntes como base. Nós vamos ver hoje, essa semana, nosso conteúdo é Teorema de Thevenin. Norton vou deixar para a semana que vem. Então, eu vou trabalhar com vocês aqui hoje toda a parte do equivalente de Thevenin e vou deixar Norton para trabalhar semana que vem. Fechando semana que vem o nosso conteúdo. Então, o último conteúdo que nós vamos ver aqui na disciplina é Teorema de Norton na próxima semana. Beleza? Tranquilo? Bom, o que é, né, esse tal de Teorema de Thevenin? Outros falam de Thevenin, Thevenin. Vocês vão escutar algumas pronúncias aí diferentes, né? Eu costumo falar o Teorema de Thevenin. Não vou me apegar muito nisso não, porque eu já escutei tantas formas diferentes, confesso que eu não sei qual que seria rigorosamente a correta, tá? Mas enfim, para nós é o Teorema de Thevenin. Esse Teorema de Thevenin fala que qualquer rede linear, bom, então se eu falo rede linear, é uma rede composta por fonte de tensão, fonte de corrente, resistores, lá em CA, capacitores, indutores, são fontes, é uma rede que a gente fala linear, que segue a lei de Ohm, né, que a tensão é proporcional à resistência, né, ou à impedância vezes a corrente. Então, sempre que a lei de Ohm for válida, esses circuitos lineares, todos que nós vimos até agora são circuitos lineares, eu posso aplicar a Teorema de Thevenin. Bacana? Bom, então qualquer rede com fontes e resistências aqui em CC, eu posso aplicar esse teorema. Se a gente considerar eu vou considerar, para aplicar esse teorema, 2 pontos de qualquer rede, eu vou substituir por uma resistência equivalente em série com uma fonte de tensão. Bom, vocês não entenderam nada, né? Se a gente ler o teorema, depois que a gente fizer aplicar o método, treinar, exercitar, vocês podem voltar aqui e ler novamente o texto, que vai começar a fazer sentido. Para explicar isso mais fácil, é melhor mostrar a figura. Eu tenho um circuito aqui, tá vendo? Tem um circuitinho que pode ser complexo, pode ser maior, pode ter mais fontes, pode ter mais resistores, né? Pode ser o circuito que for. E me interessa aqui, eu tenho um RC que a gente chama de carga. Carga é o meu consumidor, é o meu cliente final, né? É o meu equipamento que eu estou interessado em analisar. E aí tem todo um circuitão por trás dele. Eu posso pegar todo esse circuitão complexo aqui por trás e fazer algo simples assim. Olha, eu vou pegar isso tudo e vou substituir por uma fonte de tensão em série com uma resistência equivalente. Olha só que interessante, né? E aí eu coloco a minha resistência de carga aqui, ó. Imagina que isso daqui é o meu chuveiro, isso aqui é o equipamento que eu estou testando, que eu estou desenvolvendo, que eu quero analisar, que é o meu RC. Só que para trás tem um tanto de coisa, né? E às vezes eu vou mexer aqui no RC, eu vou dobrar a resistência da carga do RC, eu vou diminuir, eu vou testar com vários valores diferentes. O meu projeto está em andamento, a minha análise está em andamento, eu não sei qual é o valor definitivo de RC, né? Então eu estou na fase de estudo, estou na fase de projeto. E se toda hora que eu mudar o RC, eu tiver que refazer toda a malha, toda a análise de nó, né? Toda a análise de superposição, analisar o circuito para cada vez que eu mexer na carga, eu tiver que reanalisar todo o meu circuitão, me dá uma mão de obra muito grande. Né? Fica muito difícil essa análise. Fica muito trabalhosa essa análise. O que a gente faz quando tem essa situação? Eu vou pegar tudo que está para trás, né, antes do meu interesse, que nesse caso aqui é o RC, e vou transformar isso, vou fazer um equivalente disso, elétrico, um equivalente de circuito elétrico disso tudo, sendo uma fonte de tensão normal, né, em volts, em série com uma resistência. Isso é o que diz o Teorema de Thevenin. E acreditem, né, pasmem, isso funciona. Né? O negócio é tão violento, meninos, porque eu consigo pegar uma aplicação que eu uso, que não é da eletrônica, a eletrônica tem outras aplicações, mas uma aplicação do sistema elétrico de potência, eu consigo pegar todo o nosso sistema brasileiro, que a gente fala que é o SIN, Sistema Interligado Nacional, né? As gerações estão interligadas com as cidades, né, com os estados, até com exceção lá do Amapá, que teve esse problema, não sei se vocês acompanharam, esse problema do apagão lá do Amapá, da falta de energia que teve lá. Lá é um estado que não está interligado com esse SIN, que a gente chama, né? Não faz parte do Sistema Interligado Nacional. Por isso sofreu com esse apagão, não tinha por onde vir outro caminho por onde vir a energia, diferente do restante do Brasil. Se eu não me engano, acho que são 2 estados, depois me corrijam se eu estiver errado,
não lembro com exatidão, mas são 2 estados no Brasil que não faz parte do sistema interligado nacional. Isso é ruim, né? Porque quando dá algum problema, que foi o caso lá, você não tem outra fonte, você não tem por outro caminho por onde abastecer aquela região. Né? Todo o restante do Brasil é interligado, então se dá um problema em Juiz de Fora, dá um problema no Rio, dá um problema em São Paulo, todo o Brasil, né, vai atuar, a geração, a distribuição, a transmissão, melhor dizendo, vai atuar para poder suprir aquela área que está sem energia. Né? Então, ter o sistema interligado é muito bom nesse ponto de vista de qualidade de energia, né, de garantia de energia, de confiabilidade. Porém, né, fica um circuito, imagina um circuito aqui da sua casa, que sai do poste, que sai da rede da CEMIG, que está ligado no sistema brasileiro. Já parou para imaginar, né, como é que você analisa um circuitão desse, de quase todos os estados do Brasil interligados? É uma loucura, né? É um negócio gigantesco. E nós temos algumas ferramentas de análise de circuitos que calcula com precisão quanto que é o curto-circuito em Juiz de Fora, quanto que é o curto-circuito lá em Matias Barbosa, em Santos Dumont. Eu consigo fazer análises de sistemas elétricos, análise de circuitos elétricos, utilizando o teorema de Thevenin. Então, eu consigo reduzir toda a malha do Brasil interligada a uma simples fonte de tensão com uma resistência em série, e aqui, por exemplo, é a carga de Juiz de Fora, uma resistência, uma impedância, que vocês vão ver melhor dizendo, né, quando foram estudar CA, que representa Juiz de Fora. Então, olha só, eu pego todo o Brasilzão, coloco ele tudo interligado atrás, como se fosse uma fonte de tensão, em série com uma resistência, e aqui é a carga que eu quero estudar. Pode ser um bairro de Juiz de Fora, pode ser a cidade de Juiz de Fora, a cidade de Matias, uma cidade lá no Rio Grande do Sul, onde eu queira estudar, né, onde eu queira fazer a minha análise do sistema elétrico de potência. Olha que bacana. Né? Então, essa é uma aplicação que eu já usei desse teorema de Thevenin para análise de curto-circuito, né, outras análises de estabilidade do sistema elétrico interligado. Tá? Eletrônica tem outras análises, circuitos mais diversos tem outras análises, produtos que estão em desenvolvimento tem, né, uma quantidade enorme de análises também, possibilidades de usar o teorema. Então, a função é essa. Né? Eu tenho algo que pode ser que um circuitinho desse pode ser um circuito com milhares de resistores, né, capacitores, indutores, fontes, milhares, e eu reduzo isso tudo fazendo uma análise aqui de uma fonte em série com uma resistência, ligando aqui com a carga. Aí eu posso mudar a carga aqui, essa carga RC, eu posso ficar mudando ela toda hora, que a minha análise desse circuitinho aqui, ó, moleza de fazer, é muito simples de fazer, né? Diferente de eu mudar o RC aqui e ter que analisar tudo isso aqui de novo, né? Então percebam a utilidade, né, a aplicação do teorema de Thevenin. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Deu para entender mais ou menos qual que é o objetivo de usar o teorema de Thevenin? E de Norton, você vê que de Norton é muito parecido. Só que ao invés de ter uma fonte de tensão em série com uma resistência, lá no Norton eu vou modelar esse equivalentão todo aqui, ó, como sendo uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência equivalente. Né? Então, o princípio é muito parecido, só muda a forma de representar. Ok? Dúvidas? Mole? Então, vamos entender como é que a gente faz isso, né? Como é que eu pego um circuitão complexo desse e substituo todo esse circuito por uma fonte de tensão em série com uma resistência. A fonte de tensão, nós vamos chamar de VTH, que é V de Thevenin. Essa resistência equivalente, nós vamos chamar de resistência RTH, ou resistência de Thevenin. Ok? Então, vamos lá. Depois vocês vão ler esses passos aqui, eu mostro isso nos exercícios, e vocês vão ler, vai fazer sentido. O primeiro passo qual é? Eu tenho que saber qual que é o valor de tensão, essa tensão de Thevenin aqui, ó. Eu tenho que descobrir quanto que vai ser esse valor dessa fonte. Qual o valor que eu vou atribuir aqui? Para descobrir esse valor, nós vamos ver que a gente vai usar as técnicas que nós já conhecemos. Quais são elas? Malha, nó, superposição, inclusive. Então, circuito misto, análise de circuito misto, série, paralelo, seja lá o que for. Eu vou usar alguma das ferramentas que nós já estudamos para descobrir quanto que vale essa tensão de Thevenin aqui. Ok? Depois que eu descobri a tensão de Thevenin usando as ferramentas que nós já conhecemos, eu tenho que descobrir quanto que vale essa resistência de Thevenin aqui. Como é que eu faço isso? A gente vai encontrar a resistência equivalente,
entre os dois pontos que eu quero estudar. Que dois pontos é esse? Esses dois pontos aqui, ó, da minha resistência de interesse. Como? Para obter essa resistência, eu vou zerar todas as fontes do circuito. Né? Isso já soa um pouco familiar para nós. Aonde que eu zerava as fontes do circuito? Era lá na superposição, não é? Só que lá eu zerava uma de cada vez. Aqui, para calcular a resistência de Thevenin, eu vou zerar todas de uma vez só. Então, se eu tenho 3 fontes, eu vou zerar as 3, ou vou colocar as 3 em repouso, é a mesma coisa, para calcular essa resistência de Thevenin. Uma grande novidade, talvez, aqui seja isso. Né? Eu vou pegar o cálculo da resistência de Thevenin, talvez vai ser algo novo, porque vocês acho que não experimentaram resolver circuitos assim ainda, zerando todas as fontes de uma vez só. Ok? Por último, passo 3, eu vou montar um circuito equivalente, que é uma fonte em série com o resistor de Thevenin e com a carga que eu vou analisar. Bom, isso vai ficar claro na hora que a gente começar a resolver exercício, né? Que nós já vamos partir para isso. Né? Aqui não vou ficar me apegando muito à teoria, porque a gente tem que praticar para poder entender. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Podemos fazer o primeiro exercício? Alguém comentou? Pode falar. Suave? Ok, beleza. Vamos voltar aqui, então. Então, olha só. Primeiro exemplo. Tem um circuito aqui, né, o 24 volts essa fonte de tensão. Essa fonte de tensão aqui está com uma bolinha, né? Não tem problema nenhum, pessoal. A gente está acostumado a ver aquela barra maior e uma barra menor. Tanto faz, pode ser essa representação também é válida, um mais em cima, um menos embaixo. Perfeito, sem nenhum problema. Uma resistência R1 de 3, uma fonte de corrente de 4, mais resistências aqui. E eu tenho a minha resistência RC de carga, que aqui está em 4 ohms. O meu interesse aqui, né, olha lá, considerando a resistência RC como sendo a carga para o meu circuito. Então, eu tenho todo um circuito e eu vou ligar alguma coisa nesse meu circuito aqui, ó, que eu chamei de RC, resistência da carga, ok? E ele quer saber qual que é o circuito equivalente de Thevenin, olhando qual que é o meu ponto de interesse. Eu sempre tenho que ter um ponto de interesse. Nesse caso é o RC, R da carga. Então, eu vou ter esse ponto aqui, né, que é onde eu vou aplicar o teorema de Thevenin. O teorema de Thevenin é sempre aplicado a 2 pontos do meu circuito, que ou você vai definir, baseado no seu interesse, ou então o enunciado vai te dizer. Aqui ele falou que o RC, né, ele quer o equivalente de Thevenin para o meu RC. Então, eu pego os terminais do RC, ó, tá vendo? Se o meu ponto de interesse é fazer o equivalente do circuito para o RC, eu vou botar aqui, ó, a bolinha aqui nos terminais, né, entrada, saída do meu RC. Bom, qual que é o primeiro passo que está escrito aqui? Achar a tensão de Thevenin. Então, vamos achar a tensão de Thevenin. Para isso, pessoal, como é que eu faço? Sempre que eu vou aplicar o teorema de Thevenin, eu tenho que pegar aqui, ó, se o meu objetivo é calcular o Thevenin visto desses 2 pontos aqui, ó, para trás, eu tiro o meu RC da jogada. O ponto que eu vou analisar, que eu quero fazer o equivalente para o RC, que o RC pode ser 4 agora, depois pode ser 8, depois pode ser 10, pode ser 20, 1000. Então, eu quero o RC, é a minha carga. A carga pode variar a todo instante. Eu tiro ele, que eu quero fazer o equivalente do meu circuito sem ele, sem o RC. Eu quero construir um equivalente Thevenin para depois vir conectar o RC que eu quiser aqui, nesse meu equivalentão aqui. Então, o RC, pessoal, é visto desses 2 pontos aqui para trás. Tá? Se eu vou fazer isso, olha lá, olha o circuito que eu tirei, o RC fora. O R3 está aqui, o R3 está aqui, o RC eu saí, tirei. E é sobre esses 2 pontos que eu defini que eu vou calcular a tensão de Thevenin. Então, o primeiro ponto que vocês têm que prestar muita atenção é como que eu calculo a tensão de Thevenin. O como é usando todos os métodos disponíveis que vocês já aprenderam. Malha, nó, superposição, circuito misto, seja lá o que for. Aonde que eu vou calcular a tensão? Em cima desses pontos, aonde eu vou fazer o meu equivalente. Esses 2 pontos aqui, ó, estão exatamente em cima do RC. Tá vendo? Então, eu tenho que descobrir qual que é a queda de tensão, a tensão de Thevenin, que é a mesma coisa, nesses 2 pontos, que é a região do meu interesse do circuito. Desses 2 pontos para trás, tudo vai ser simplificado a uma fonte em série com uma resistência. Perfeito? Dúvidas?
Então, como é que eu calculo a tensão nesses dois pontos? A tensão entre esses dois pontos, concorda comigo que é a tensão em cima da R3? Vê se todo mundo que está aí na sala consegue enxergar isso. Né? A tensão entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, vamos chamar aqui de A, vamos chamar aqui de B. A tensão entre o ponto A e o ponto B é a tensão em cima do R3? O que vocês acham? Sim ou não? Está em paralelo com o R3? Sim ou não? Vocês conseguem enxergar isso? Acho que sim, porque tá em paralelo, ou seja, Está em você é paralelo. do DP, né? Se eu calcular a tensão em cima do R3, a tensão de TVNAN aqui vai ser exatamente, esse ponto elétrico é o mesmo desse. Esse ponto elétrico de baixo é o mesmo desse. Então, se eu descobrir a tensão em cima do R3, eu vou ter a tensão do TVNAN, que eu preciso. Entendeu? Até porque se a gente olhar o circuito original, ó, o RC ele está em paralelo com o R3, tá vendo? Ó, o R3 aqui, o RC aqui. O RC já está em paralelo com o R3. Então, eu tiro o RC, se eu descobrir a tensão em cima do R3, eu vou ter minha tensão de TVNAN. Isto é a tensão de TVNAN. Por que eu preciso tirar o valor do RC aqui da jogada? Por que eu tenho que tirar o RC? Para ele não influenciar no circuito equivalente. O circuito equivalente, ele não percebe a influência da resistência de carga de 4 ohms. Eu só coloco a resistência de carga lá no final. Olha lá. Aqui eu venho e coloco a minha resistência de carga. Depois que eu modelo o meu TVNAN, eu venho e coloco o meu RC, que pode ser 4 ohms, o valor que eu quiser. Mas para eu chegar no equivalente de TVNAN, a minha carga ela tem que estar fora do circuito. Ela não pode contribuir no circuito consumindo corrente, consumindo potência. Então, eu arranco ela fora. Arranco ela fora porque ela vai entrar só depois. Tiro ela, você vai entrar depois, vou fazer o equivalente do que sobrou. Então, o equivalente de TVNAN é do que sobrou. Depois eu pego tudo que sobrou, vou fazer um equivalentinho dele simplificado, né? E vou voltar com o meu RC, com a resistência de carga, com a resistência do meu interesse, entendeu? Bom, meninos, como é que vocês calculariam a tensão em cima da R3 aqui? Alguém dá alguma dica? Como é que eu consigo calcular quanto que vale a tensão em cima da R3? Posso usar malha, posso usar nó, posso usar superposição. Nesse caso aqui, eu optei por usar superposição. Nó, eu teria um nó aqui. Aqui, se chamar de nó, seria um outro nó. Né? Então, dois nós, duas equações, duas incógnitas, não seria um bom negócio trabalhar com nó, não. Malha, eu teria uma malha só. Por malha é tranquilo. Por malha, a gente acha que pega essa corrente de 4 amperes para cá, pega a outra malha por fora, que não pode entrar aqui duas malhas não podem passar pela mesma fonte de corrente, lembra? Então, eu pegaria a fonte de corrente de 4 amperes, passaria para cá. Essa malha eu pegaria tudo por fora. Essa aqui eu já tenho o valor. A de fora eu iria calcular. Acho que é mole de fazer, tá? Mas, enfim, vamos usar a superposição. Depois vocês podem conferir por outros métodos para poder perceber se está correto ou não. Até para treinar mais superposição. Eu vou usar a superposição aqui agora. Se eu vou usar superposição, eu tenho que colocar uma fonte em repouso e a outra ativa, né? Então, aqui eu estou colocando a fonte de corrente, ó, essa fonte de 4 amperes, vou colocar ela em repouso. Se eu coloco ela em repouso, eu vou ter só a fonte de tensão. Ficou um circuitinho mole aqui, não ficou? R1 em série com R2, em série com R3. Tudo em série, com uma fonte de 24 volts. Consigo achar a corrente total aqui com muita facilidade, não consigo? Faço o que eu quiser agora, né? Então, para quem achou aí que a superposição acabou, né? Já fiz atividade, vou entregar, nunca mais eu quero mexer com isso. Não tem jeito, pessoal, né? Tá tudo intercalado, tudo aí concatenado, aí não tem como você abandonar uma técnica, não. Então, estamos usando aqui já a superposição, ok? Que transformou um circuitinho simplesão aqui, ó, lá, que moleza. Eu quero saber quanto que vale a tensão do R3. Posso aplicar divisor de tensão. Olha só, estou usando superposição, estou usando divisor de tensão lá atrás, daquelas aulas gravadas, né? Tudo para resolver o TVNAN. Então, os circuitos é um pacote único, cada hora a gente usa um trem diferente de circuitos, né? Uma caixa de ferramenta, toda hora eu pego lá um trem diferente, ok? Quem não quiser aplicar divisor de tensão, não tem problema. Só descobrir a corrente total. Como é que descobre a corrente total? A tensão da fonte dividido pela associação série desses três.
que é a somatória dos três. Eu acho a corrente total, multiplico aqui a lei de Ohm, aplico a lei de Ohm aqui, e vou achar R3, 4 ohms, vezes a corrente total do circuito, é a tensão aqui em cima. Dá para fazer também rapidinho, mole. Eu vou usar divisor de tensão para incentivá-los, né, a usar e aplicar divisor de tensão. Como que aplica divisor de tensão aqui no R3, meninos? Quem se lembra? Me ajudem? Aqui, ó. Divisor de tensão é o próprio R3, está aqui em cima, dividido pela soma dos demais, 1 mais o 2 mais o 3, lembra? 1 mais o 2 mais o 3, vezes a tensão da fonte. Ok? Tranquilo? Então, vai ser a tensão que eu quero descobrir, o resistor que eu quero descobrir a carga de tensão em cima dele, dividido por R1 mais R2 mais R3, que está aqui, ó, vezes a tensão daqui da fonte. Ou seja, vai ficar 4 dividido por 3 mais 1 mais 4, que vai dar 8. 4 por 8 é meio, né? Meio vezes 24, 12 volts. Eu achei que a tensão de Thevenin, que é a mesma tensão do R3 aqui, vale 12 volts, linha, porque é da primeira solução. Aqui eu estou fazendo a solução número 1, que eu chamo de linha. Falta a solução 2 linhas, que é a solução número 2, onde a minha fonte de tensão passa a ser um curto e a fonte de corrente está ativa. Ok? Então, lembra do teorema de superposição? Nesse caso aqui eu tenho duas fontes, eu vou ter duas soluções. A primeira solução, V de Thevenin linha, é 12 volts. A tensão de Thevenin, 2 linhas, eu vou calcular agora. Como que eu faço para calcular quando a fonte de tensão entra em repouso? Antes de avançar para a segunda solução da superposição, nessa primeira aqui, há alguma dúvida de entendimento, pessoal? Podem me parar a qualquer instante, hein? Tranquilo? Divisor de tensão, tranquilo? Quem não gostou de divisor de tensão, calcula a corrente total desse circuito aqui, ó, um circuitinho em série. A corrente, ela sai da fonte, ela passa por R1, ela passa por R2, ela passa por R3 e volta para a fonte. Então, você calculando a corrente total, pela lei de Ohm, né, I vai ser igual a V da fonte dividido pela somatória de resistências, vai achar a corrente, depois só multiplicar a corrente por 4 ohms. Você vai ter a tensão aqui de 12 volts do mesmo jeito. Entenderam? Sim ou não? Quem não entendeu? Professor, Oi? assim, se fosse calcular pela lei de Ohm, ia dar a corrente 3 amperes, né? Quanto que daria a corrente? Seria quanto que é a total aqui mesmo? 4,1538. 24 dividido por 8 ohms, 3 amperes. 3 amperes passando aqui em 4 ohms, quantos volts que isso provoca, né? 12 volts, que é 3, é a lei de Ohm, V igual a R vezes I. R é 4, I é 3, né? 4 vezes 3, 12 volts. Mole. Divisor de tensão também, que acho que é muito tranquilo. Não fiquem à vontade para escolher na hora qual fazer. Todos entenderam? Sim ou não? Sim. Tranquilo? Agora, eu vou trocar, né? Eu vou voltar para a fonte de corrente e vou zerar, vou colocar em repouso a fonte de tensão. Lembrando, fonte de corrente em repouso é um circuito aberto. Fonte de tensão em repouso é um circuito fechado, né? É um curto, ok? Isso a gente não pode perder de vista. Vamos lá. Divisor de corrente. Se eu fizer esse circuito aqui agora, aqui virou um curto, eu tenho uma fonte de corrente, chega nesse nó, parte vem para cá da corrente e volta, a outra parte vem por esse outro ramo. Então, eu tenho uma fonte de corrente que chega num nó, nesse nó há um ramo para a esquerda, há outro ramo para a direita. Tem uma bifurcação para a esquerda, uma bifurcação para a direita. Parte da corrente vai para um lado, parte da corrente vai para o outro. Né? Sendo que a maior parte da corrente vai para o lado, vai para o ramo de menor resistência. Ok? Bom, como que eu acho qual que é a corrente? Me interessa saber a corrente que vem por esse lado aqui? Não me interessa. Eu posso calcular? Claro, deve calcular. Mas não me interessa saber. Porque o que eu quero saber é quanto que é a tensão em cima do R3, que é o V de Thevenin 2 linhas. Isso é que me interessa. Tá? Então, em casa, eu não calculei aqui não. Em casa, calculem para poder perceber isso. A corrente chegou aqui no nó, vem para esse ramo ou vem para aquele ramo. Posso aplicar divisor de corrente. Em qual ramo? No ramo de interesse, que é o R2, R3. R2 mais R3. Isso aqui, eles estão em série, concorda comigo? A corrente passa no R2, chega aqui e ela desce.
porque aqui daqui ela não passa, ó. Aqui é um caminho, é uma estrada interrompida. Então, toda corrente que passa no R2, ela tem que passar por R3 e voltar para a fonte. Tá? Então, é um ramo que eu chamei o ramo R2 mais R3, que eles estão em série. Como que eu faço para descobrir com o divisor de corrente qual é a parcela que veio para cá? Nessa somatória do R2 com R3. É o ramo oposto. Então, aqui no divisor de tensão, é o próprio ramo, R3. Aqui é o ramo oposto, R1. Dividido pela somatória dos ramos. O que são aqui? R1 está aqui, mais aqui os dois estão em série. Não é assim? Então, mais R2 mais R3, percebe? Vezes a corrente da fonte. A fonte de 4 amperes aqui. Entende? Tranquilo? Então, se eu substituir os valores, vai ficar 3 em cima, 3 mais 1 mais 4 embaixo, vezes 4 amperes. Isso vai me dar 1,5 ampere. 3 dividido por 8 vezes 4. Dá 1,5 amperes. Perfeito, pessoal? Tranquilo até aí? Cheguei na corrente que está passando por esse ramo aqui. Ora, se sai 4 amperes da fonte, 1,5 segue esse caminho. Quanto que vocês acham que vem para cá? 2,5. Oi? 2,5. 2,5, né? Isso é o LKC que me permite afirmar isso. O que é LKC? Lei de Kirchhoff das correntes. Então, eu nem preciso calcular. Eu posso aplicar divisor de tensão nesse ramo aqui também? Claro que posso. Mas nem preciso, porque eu só achei que 1,5 está para cá, 2,5 está para o outro lado. E mais, faz sentido isso? 3 amperes está para um lado, eu tenho 5 amperes, 3 amperes. Eu tenho 3 ohms para um lado de resistência, 5 ohms para o outro. Então, se eu tenho 5 ohms de um corredor, 3 ohms no outro corredor, por onde que você passaria, que seria mais fácil você atravessar? Seria por de 3 ohms. Então, a maior parcela da corrente vai para o corredor de 3 ohms. A menor parcela vai para o corredor de mais ohms. Né? Faz sentido. 1,5 veio para cá, a maior parcela, 2,5, foi para o outro lado. Viram só que bacana? Entenderam? Tudo vai casando, fazendo sentido, né? Se você encontrou aqui 2,5, cuidado, você errou o divisor de corrente. Porque se 2,5 vem para cá, 1,5 vai vir para o outro lado? Não pode, velho. Né? Que significa que a maior parcela da corrente veio para o lado mais resistivo. A maior parcela não pode ir para o lado mais resistivo. Né? A maior parcela da corrente tem que ir para o lado com menos resistência. Entendeu? Então, uns alertas aí que a gente dá para vocês não cometerem nenhum erro, né? Eu estou falando isso porque é muito comum, quando o aluno vai aplicar divisor de corrente, ele esquece que o divisor de corrente é o ramo oposto. O numerador aqui é o ramo oposto. O cara coloca o contrário, ele põe 1 mais 4 em cima, vira 5. Aí ele chega aqui em 2,5, ele chega no valor errado. Só que não faz sentido esse valor, vocês conseguem analisar que não faz sentido, né? Só uma dica aí. Hashtag, né, fica a dica. Então, olha só, eu achei 1,5 ampere. Bom, 1,5 ampere não é a tensão de TVN, a tensão é volts. Eu tenho que pegar a corrente que vem por esse ramo, lei de Ohm. Lei de Ohm. Qual que é a lei de Ohm? V de TVN, 2 linhas, vai ser o R3 vezes o IR3, a corrente que passa aqui no resistor 3, que é 1,5 ampere. Se eu multiplicar 1,5 vezes 4, cheguei em 6 volts. Então, eu cheguei que a tensão de TVN linha é 12 volts, a tensão de TVN 2 linhas é de 6 volts. Qual é a tensão de TVN final? A somatória das duas. Vai ser 12, esses 12 aqui, mais 6. Elas estão para o mesmo sentido, bonitinho aqui. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar. Opa, é o like. Elas estão para o mesmo sentido. Se elas estão aqui para o mesmo sentido, é só somar. Se tivessem sentidos opostos, eu iria subtrair. Na hora que eu somo V de TVN linha com V de TVN 2 linhas, eu vou ter 12 mais 6, 18 volts. Então, olha só, eu já descobri qual é essa minha tensão. Cadê? Essa minha tensão de TVN aqui, ó, vale 18 volts. Bacana? Agora me resta descobrir quanto que vale a resistência de TVN. Como que eu faço isso? É o passo 2, ó. Para encontrar a resistência de TVN, entre esses dois pontos aqui, ó, que eu abri o circuito, que é a região de meu interesse,
eu tenho que zerar todas as fontes de tensão, de corrente, né? Tenho que colocar todas elas ao mesmo tempo em repouso. Isso não é superposição, hein, meninos? Chegou nessa etapa aqui do TVNAM, eu vou pegar tudo que é fonte e colocar em repouso. De uma vez só, ok? Não confunda com superposição que a gente acabou de fazer, né? Que eu coloco uma ativa, a outra repouso. Depois eu inverto, é diferente. Vou colocar tudo junto em repouso. Quais são as fontes que eu tenho? Eu tinha uma fonte de corrente aqui, não tinha? Uma fonte de tensão aqui. Olha o circuito original aqui, ó. Uma fonte de corrente e uma fonte de tensão. O que eu vou fazer? A fonte de tensão vira um curto, quando ela está em repouso, ela é um curto. A fonte de corrente é um circuito aberto, quando ela está em repouso. Substituir as duas fontes que eu tenho no meu circuito. Então, o meu circuito ele ficou sem fonte nenhuma, só com resistências. Circuitos abertos, curtos-circuitos, resistências, não tem mais nenhuma fonte no meu circuito. Consegue entender? E aí, professor, mas você não tem fonte nenhuma? Como que eu vou calcular a resistência equivalente? Como? Aí vai a dica também, né? Eu vou calcular a resistência equivalente, resistência de TVNAM, vista desses dois pontos. Imagina que você é uma fonte de tensão que eu vou ligar nesses dois pontos. E vai sair uma corrente por esse ramo e a corrente tem que voltar aqui por baixo. Então, para calcular, né, a dica que eu dou para calcular a resistência equivalente desse circuito que já não existe mais fonte nenhuma, e que eu preciso descobrir qual que é a resistência equivalente vista desses dois pontos, é muito comum a gente usar esse termo, a resistência equivalente vista. Isso é que eu estou enxergando, olhando desses dois pontos. Como é que eu faço isso de uma forma mais intuitiva? Imagina que eu vou pegar uma fonte de tensão e vou ligar aqui, ó. Ligo o positivo nesse terminal, ligo o negativo nesse outro terminal. Imagina a corrente circulando. Então, faz esse exercício aí de imaginação, né? Elétrica a gente já não vê, só vê os efeitos. E aqui você tem que imaginar que teria uma fonte ali por onde circularia os amperes que você não vê nunca. Então é muito louco, né, pessoal? A área de elétrica não é para amadores, não é para qualquer um. Exige muita capacidade de abstração, né, de visualização, de entendimento. Okay? Por isso que é fera, né? Por isso que é bom, por isso que não é para qualquer um. Né? Isso que faz dela interessante. Ok? Então vamos lá. Se você colocasse uma fonte de tensão ligada no positivo aqui e o negativo aqui embaixo, por quais caminhos a corrente iria circular? A primeira passaria direto pelo R3 e voltaria. A outra parte circularia pelo R2, pelo R1, passaria pelo curto-circuito da fonte de tensão e voltaria para cá. Nenhuma desceria aqui não, né? Está aberto o circuito. Então eu redesenhei o circuito aqui, ó, para ficar mais fácil. Quem não conseguiu perceber, né? Sempre redesenhe, pessoal. Tá difícil de imaginar? Desenha. É uma garantia que você não vai errar, ok? Então peguei aqui R2 com R3, esses dois aqui claramente estão em série. A corrente passa no R2, depois tem que passar no R1. R1, falei R2, R3, né? Falei errado, perdão. R2 com R1. Ela passa no R2, tem que passar no R1. Nada vai descer aqui. Está aberto. Ela vai descer aqui no curto. Ó. Então, o que eu falei? A resistência equivalente 1 dessa área aqui marcada vai ser o R1 mais o R2. Vai ser o 3 mais 1, que é 4 ohms. Redesenhei aqui com REC. Ó, de 4, esse REC vale 4 ohms. Agora, talvez tenha ficado mais simples de você perceber que se eu olhar desses terminais aqui, ó, eu consigo ver que o REC está em paralelo com o R3, não consigo? Olha lá, a resistência de TVNAM, vista desses dois terminais, que ele está enxergando esses dois terminais, é o paralelo desse REC1, que eu acabei de calcular, com o R3. REC1 em paralelo com o R3, acabou que aqui é 4 ohms, o REC1 é 4, aqui é 4. Duas resistências iguais em paralelo, né? Basta repetir, dividir pelo número de vezes que ela aparece. Vai ser a metade. Né? Duas resistências quaisquer iguais em paralelo é sempre a metade, né? Assim. Então eu vou ter aqui, ó, 4 ohms em paralelo com 4 ohms, que vai ser a metade de 2 ohms. Então, nesse ponto, pessoal, nesse passo 2 que eu estou aqui, ó, o passo 1, recordando, é a tensão de TVNAM, 18 volts. O passo 2 é a resistência equivalente de TVNAM vista dois pontos aqui, nesses dois pontos onde eu abri o circuito.
Ok? Tranquilo? Que eu cheguei em 2 ohms. Bom, fiz o passo 1, fiz o passo 2, eu vou para o passo 3, que é o mais simples dele. Né? Eu vou pegar os meus 18 volts que eu calculei aqui, vou pegar os 2 ohms que eu calculei no passo 2, colocar os 2 ohms aqui e montei o meu circuitinho de TVNAM. E agora eu pego a minha resistência de carga, lembra que eu desconectei ela? Eu tirei ela do circuito e guardei no bolso. Agora eu tiro ela do bolso e devolvo para o circuito. Ligo ela no circuito. Liguei ela aqui, ó. Olha a diferença desse circuitão para esse circuitinho. Toda essa área rachurada aqui, ó, toda essa área pintada aqui, sombreada, melhor dizendo, ela foi substituída por esse circuitinho simples. Olha que fantástico que é, né, essa simplificação de TVNAM. Dá o trabalho? Claro que dá. Mas depois, na hora que eu mexer na resistência de carga, mudar de 4 para 5, de 4 para 10, de 4 para 20, se eu mexer, curto-circuitar, nessa análise que nós fazemos de sistema de potência, que eu citei Matias de fora, né? Muitas vezes essa resistência de carga aqui, eu substituo por um curto-circuito. Eu quero ver um curto-circuito nessa barra, numa subestação aqui de Juiz de Fora. Né? Então eu substituo simplesmente por um curto-circuito. Fica só uma fonte em série com a tensão de TVNAM e aqui um belo de um curto-circuito. Olha que moleza. Né? E aí agora não é um curto-circuito mais, agora é um defeito que deu, que tem uma resistência de curto-circuito de tantos ohms, tantos miliohms. Eu venho, substituo aqui e analiso um circuito muito mais fácil do que pegar esse circuitão todo por aqui. Entenderam? Tá? Então, olha só, eu substituo isso tudo por uma única fonte em série com uma resistência. E agora eu posso fazer todas as análises que eu quiser em cima da resistência de carga, que é o passo 4, por exemplo. Né? Eu quero saber como é que fica a corrente que sai do TVNAM e vai para a carga e qual que é a tensão sobre a carga. A queda de tensão na carga, a DDP na carga, a tensão em cima do RC. Como é que eu faço isso? Olha que moleza. Qual é a corrente que circula aqui nesse circuitinho, pessoal? Eu tenho a resistência de TVNAM, tenho a resistência de carga, RC, elas estão em série, basta eu somar as duas, R de TVNAM com RC, para ter a resistência equivalente total desse meu circuito. Se eu pegar aqui lei de Ohm, o que vai ser a corrente que circula no circuito? A tensão dividido pela somatória das duas resistências, TVNAM e carga. Então, eu apliquei V é igual a R vezes I. Se eu aplicar isso com a lei de Ohm, I é V sobre R. I da carga, V de TVNAM, sobre a somatória das duas resistências que eu tenho aqui. Olha que bacana. 18 volts dividido por 2 mais 4, 3 amperes. Cheguei, que a corrente que passa aqui, essa IC vale 3 amperes. Se é 3 amperes que passa aqui, 3 amperes atravessando 4 ohms, produz qual tensão? Lei de Ohm de novo. VC, RC vezes IC, 4 ohms vezes 3 amperes, 12 volts. Então, eu cheguei à conclusão, meninos, que a tensão em cima da RC vale 12 volts e que a corrente que vai para a RC é de 3 amperes. Se for uma resistência RC de 4 ohms. Agora, coloca a resistência de carga de 8 ohms. Dobra. Né? Põe 8 ohms. Você acha que isso aqui vai dobrar? Vai não, porque tem todo o circuitão por trás. Mas se eu analisar aqui, fica mais fácil analisar. Se eu colocar 8 ohms aqui, eu consigo chegar no novo IC, no novo VC, trocando de 4 ohms para 8 ohms. Se eu curto-circuitar o RC, meter um cabo de ponta a ponta, curto-circuitei, qual vai ser a corrente que esse circuito vai fornecer para o curto-circuito? Qual vai ser? Só meter um zero aqui, RC igual a zero, fazer a conta, 18 por 2 dá 9 amperes. Vai circular 9 amperes se for um curto-circuito entre esses dois terminais. Está entendendo? As vantagens, as aplicações de TVNAM, que são as mesmas de Norton, só que Norton é um equivalente diferente. Se eu quisesse, por exemplo, mudar esse RC para 20 ohms, ia ficar a mesma coisa, só ia mudar o valor, né? Isso, 20 ohms, por exemplo. Eu tenho ali 18 volts em série com 2 ohms mais 20. Ficaria 18 dividido por 22 ohms. Entendeu? Olha só, viram só como é que a vantagem é essa. Tá? Então, tem gente que até nem pensa em mudar o RC, não.
usa isso só para calcular quanto que vale o IC e VC em cima do meu resistor. Eu não sei se seria a melhor aplicação de TVNAN, não. Eu vislumbro, né? Eu já usei em outras situações muito mais interessantes. Tem gente que não quer usar malha, não quer usar nó, aí faz por TVNAN, o que usa superposição, mais TVNAN, enfim. Aí é a opção de cada um. Eu tento imaginar mais quando eu quero variar essa resistência de carga, né? Quando essa região de interesse aqui, ó, pode ser um curto-circuito, pode ser 4, pode ser 8, pode ser 20, pode ser qualquer valor, né? Então, eu vislumbro mais nesse sentido. Entenderam esse exemplo 1? Dúvidas? Sem dúvidas? Perguntas? Não? Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo, né? Porque um exemplo só fica até parecendo fácil, né? E de fato pessoal. Só que assim, a gente chegou num ponto, né? Que tudo que a gente falar de circuitos daqui para frente, tudo vai remeter à associação série, paralelo, misto, divisor de tensão. Já falei, é ladainha. Eu estou chorando aqui as minhas mágoas com vocês, porque não tem jeito, né? Nós chegamos num ponto do curso que tudo que eu vou mexer vai sempre cair nessas ferramentas, malha, nó, superposição, papapá. Quem falou assim, eu vou colar a atividade da semana, porque eu não tive tempo de ver a videoaula, não fez nenhum exercício além dos slides, vai passar a ter, né? Porque circuitos, infelizmente ou felizmente, eu acho até que felizmente, depende muito de prática, né? Não é uma disciplina que você lê os slides, faz os exemplos dos slides e tá ok, né? Você tem que fazer a lista, tem que quebrar a cabeça, tem que pegar esse exemplo aqui agora, né? Que eu resolvi aqui por superposição, resolver por malha, né? Tentar resolver por nó, para ver se está entendendo. Quem fizer isso, depois o que vier, está tranquilo. Agora, quem tiver dificuldade em aplicar divisor de tensão de corrente, fazer associação de resistores, já vai passar muito aperto, né? Porque é uma ferramenta muito sofisticada, digamos assim, muito tecnológica, para quem não tem um embasamento bacana. Então, tem que ter um embasamento para poder avançar em circuitos. Não só aqui comigo, mas no próximo módulo também, tá? Ok? Vamos fazer mais um exemplo? O exemplo 2, eu acho até mais fácil. Eu coloquei um exemplo 1 para dar aquele choque de realidade até, para vocês perceberem que superposição é importante, malha é importante, nó é importante. E o exemplo 2 é um exemplo que eu considero mais light, né? E se você entender o exemplo 1, o 2, vocês vão pegar aí em 2 minutos. Querem ver? Lá. O 2, calcule a corrente, a tensão e a potência. Opa! Pacote barba, bigode, cabelo, não é assim? Eu quero barba, bigode, cabelo do R2, completinho, né? Serviço completo do R2, utilizando TVNAN. Aonde que está o R2 aqui, meninos? R1, R2, R3. Eu quero saber, então, aqui tem uma fonte VA de 63 volts. Da onde que o cara tira, né? 63 volts de fonte de tensão. Isso na prática é loucura. Isso é só para não dar número quebrado, tá? Só adiantando aqui. De onde que esse professor maluco tirou uma fonte de 63 volts, né? Não é nem 60, nem 120, e é estranho, né? É só para casar os valores, para não dar muita vírgula, muita casa decimal, senão acaba que fica um número muito quebrado, dificulta mais. Como o objetivo aqui é didático, não é prático, né? Então eu coloquei esse valor maluco aí de 63 volts, tá bom? Vamos lá. Eu não sei se vocês pensam essas maluquices. Eu ficava pensando na época, né? Se esse camarada colocar uma fonte de 63 volts, nunca na vida, né, que eu vou encontrar na prática uma fonte dessa, eu vou ajustar uma fonte variável nesse valor. Eu ficava pensando nesse trem aí. Hoje eu entendo. Porque muitas vezes é só questão de didática, né? Não é prática. Ok? Vamos lá. Então ele quer saber barba, cabelo e bigode, corrente, tensão e potência em cima do R2. Como que a gente começa a fazer, então, a análise de TVNAN? Primeira coisa, eu quero analisar se a minha resistência de carga agora é o R2, eu tenho que tirar ele da jogada. Guarda no bolso. Pega com a mãozinha o R2, tira ele do circuito, guarda no bolso aí. Deixa ele escondidinho, guardadinho, que daqui a pouco a gente volta com ele. Mas não é agora que a gente vai voltar, não. Tiro ele. Tirei ela. Na hora que eu tiro, eu abro. Aqui vai ser a tensão de TVNAN, da onde eu saquei o R2, que eu quero analisar, é o meu ponto de análise. Eu saquei ele e vou achar minha tensão de TVNAN aqui nesse ponto. Ok?
Para nossa sorte, é um circuito, ó, pessoal, que tem quantas fontes? Apenas uma. Eu preciso aplicar superposição? Não. Superposição é quando eu tenho mais de uma fonte. Posso aplicar nó, malha? Até posso. Aqui seria uma malha, aqui seria um nó, né? Mas é desnecessário. Por quê? Se eu tenho uma fonte apenas, malha, nó, superposição, é mais indicado quando nós temos mais de uma fonte. Se eu tenho uma fonte só, na maioria das vezes que eu tenho uma única fonte, eu consigo resolver, que eu falo do modo raiz. O que é o modo raiz? Associação, série, paralelo, mista de resistor. Entendeu? Então, nesse caso que eu tenho apenas uma fonte, eu tenho aqui, ó, na hora que eu abrir aqui, corrente nenhuma vai descer aqui mais. Eu interrompi a estrada. Caiu a estrada, não passa mais ninguém. Não passa nenhum amperzinho aí. Ok? O único caminho ficou do R1 com o R3. Então, ficou um circuito com uma fonte de tensão e 2 resistores em série. A plantar batata, né? Mais trivial do que isso, sei lá, né? nem primeira série primária tem isso. Então, olha só, caímos num circuitinho com uma fontezinha de tensão e 2 misérias de resistores em série. Nem paralelo tem, para dar uma pontinha mais R1 vezes R2 por R1 mais R2. Nada, é 2 em série, mole. Né? Quer dizer, não pode errar um trem desse, nunca. É ponto garantido. Né? Carimbar o passaporte para o próximo. Agora, se você não tem a teoria do teorema de Thevenin, você não vai abrir o circuito no ponto certo. Você, na hora de calcular a resistência de Thevenin, você não vai zerar a fonte, vai fazer merda, vai fazer lenha, perdão, né, pela expressão, vai fazer lenha. Então, a teoria do teorema é importante para quando chegar aqui na prática, aqui na execução, você olhar para esse circuito e dar gargalhada. Opa, isso aí é mamão com açúcar, né? Mais fácil do que mastigar Maria Mole, não é isso? Então, olha só, vamos parar de fazer propaganda, né? E vão calcular. Como é que calcula esse trem aqui? Eu vou aplicar divisor de tensão porque eu sou chique, né? É chique. Não, divisor de tensão, eu domino as ferramentas, saquei aqui um alicate todo viajado, papapá, que faz grimpado, tudo direitinho, né? Então eu vou usar a ferramenta que eu tenho, que eu comprei, está aqui guardado comigo na minha mala, que é divisor de tensão. Qual que vai ser a tensão de Thevenin aqui, meninos? Desse ponto aqui, que eletricamente é esse, né? Para o ponto de baixo. É a mesma tensão do R3. Esse ponto aqui, eletricamente falando, é esse mesmo ponto, que é esse mesmo ponto. Eletricamente falando, esse ponto é igual a esse, é igual a esse. Da mesma forma, o ponto de baixo é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, a tensão de Thevenin aqui, o valor dela, é exatamente o mesmo valor do R3, porque eles estão em paralelo. Qual a característica de componentes em paralelo? As tensões são iguais. Qual a característica de circuitos em série? A corrente é a mesma. Em paralelo, a tensão que é a mesma. Então, a tensão de Thevenin aqui, eu escrevi, ó, é a mesma tensão sobre o R3. A queda de tensão da R3 é a mesma tensão aqui. Pode falar. Alguém me chamou? Parece que eu escutei algum aluno me chamando, não? Eu acho que não, professor. Então eu tô maluco, perdão. Acho que tinha um aluno tentando entrar, liberei aqui. Eu escutei alguém, professor, com alguma dúvida. Bom, entenderam? Vamos seguir aqui, né? Entenderam que a tensão em cima do R3 é a mesma tensão de Thevenin aqui nesse caso? Ou melhor dizendo, a tensão de Thevenin é a mesma tensão, a mesma DDP sobre o R3, elas estão em paralelo. Tá entendendo? Então ficou mole agora. Se eu aplicar divisor de tensão, eu vou ter que a tensão de Thevenin, que é a mesma tensão sobre o R3, vai ser o quê? O R3, a tensão do elemento de interesse, dividido pela somatória dos dois, R1 mais R3, vezes a tensão da fonte. Ok? Que vai ser 6 dividido por 6 mais 3, vezes 63 volts, 42 volts. Então, eu achei que a tensão de Thevenin, lá do meu equivalente que eu vou montar, vale 42 volts. Professor, mas eu sou filhote ainda, né? Eu ainda tomo leite,
ainda sou criança e eu não quero aplicar divisor de tensão. Como que eu saio dessa situação? Esse circuito, meninos, é um circuito muito simples, é uma tensão com duas resistências. Basta você calcular a corrente total do circuito, igual nós fizemos no exemplo 1, lembra? Que vai ser 63 volts dividido por essa somatória aqui, ó, 3 mais 6, que vai dar 63 dividido por 9, que vai ser 7 amperes. Mole? Precisa nem de calculadora, por isso que eu usei 63, né, pessoal? Para facilitar a nossa vida aqui no da casa decimal. 63 dividido por 9, 7 amperes. Tranquilo? Jóia? Agora, com esses 7 amperes, vai sair da fonte VA, passa no R1, o circuito está em série, nada desce, a estrada aqui caiu, choveu demais, rompeu a estrada, afundou, ele tem que seguir, passar no R3 e voltar para casa, feliz e sorridente. Então, esses 7 amperes que eu calculei aqui, ele vai passar no R3. R3 vezes os 7 amperes, o R3 é 6 ohms, vezes 7 amperes, 42 volts. Esses 42 volts aqui é exatamente a minha tensão de Thevenin, ou Thevenin, ok? Ou seja, eu posso calcular por divisor de tensão, ou posso calcular no modo raiz aí, né, de fazer o equivalente do circuito, calcular a corrente total, depois multiplicar a corrente total por essa resistência, que é a lei de Ohm, e chego nos mesmos 42 volts. Tanto faz, então são duas possibilidades, usem a que achar mais conveniente, tá? O meu conselho é que vocês saibam as duas muito bem, porque tem hora que pode ser útil uma ou útil outra, né? Então, você sabendo as duas, na hora você decide qual usar. E pode fazer de um jeito, conferir do outro. Então, tem essas vantagens aí. Alguma dúvida, senhores, com relação à determinação da tensão de Thevenin? Posso avançar? Show plus? O passo 1 é calcular a tensão de Thevenin. O passo 2 é calcular a resistência de Thevenin. Então, vamos lá. Eu falei que a resistência de Thevenin, eu tenho que colocar todas as minhas fontes em repouso de uma vez só, uma pancada só. Nesse circuitinho, eu tenho uma mísera fonte só. É uma fontezinha de tensão. Olha lá. Só tem essa fonte de tensão. Basta eu curto-circuitar essa fonte de tensão. Se eu tenho uma, curto-circuitei a minha fonte de tensão. E agora é um circuito sem fonte, né? É um circuito que não circula corrente. É um circuito que é uma técnica que a gente utiliza simplesmente para calcular a resistência equivalente de Thevenin vista desses dois pontos aqui, ó. Vou arrumar uns olhos bem cintilantes para colocar aqui, para vocês verem, entenderem, para tentar associar, né? Que é a resistência vista desses dois pontos. Professor, como é que eu sei o que é resistência vista? Imaginem, dica aí, ó, hashtag, fica a dica, que você vai ligar nesses dois pontos de interesse uma fonte de tensão, uma pilha, uma bateria. E aí a corrente vai sair aqui do mais, chegou no nó, parte dela vem para cá, a outra parte vem por aqui, passa pelo curto e volta. Ou seja, liga na sua imaginação aí uma fonte fictícia, nesses dois terminais aqui, ó. Fictícia mesmo, né? Uma peça eu já não vejo, já disse. E aqui é uma fonte que não existe. Então, você nunca vai ver o ampere de uma fonte que não existe. Você não vê nem o ampere da fonte que existe, quanto mais o ampere da fonte que não existe. Entendeu? Mas é para facilitar a visão aí telemagnética do circuito, entendeu? Para aguçar essa visão aí de ampere de vocês. Se eu quero calcular a resistência, equivale. Nossa Deus, pessoal, você deve assim, mas esse cara é louco, essa matéria é louca, elétrica é doido, só tem gente doida, né? E acho que vocês têm razão. E eu complemento falando que vocês também são um bando de loucos, tudo doido, né? Nas minhas turmas de eletrotécnica e eletromecânica, só tem maluco. Para fazer um trem desse tem que ser mesmo, né? Mas é o bom, é o que nos diferencia, é o que faz diferença na sociedade. Então vamos lá, nem sei o que eu estava falando mais. Dos trem lá aqui, ó. Resistência de quem mesmo? De Thevenin, vista por esses dois pontos, meninos. Então, olha só. Imagine que eu liguei uma fonte de tensão, liguei o mais da fonte aqui, liguei o menos da fonte aqui. Então, vai sair, a corrente sai por esse ponto, chega no nó. São dois corredores. Por um corredor eu tenho 3 ohms, por outro corredor eu tenho 6 ohms.
Então, qual é o corredor que vocês iriam preferir passar por um corredor que vocês têm que atravessar 3 ohms ou por um corredor que vocês têm que atravessar 6 ohms para voltar aqui, ó, para sua casa, que é esse ponto negativo. Então, sai do mais, se divide para cá, se divide para o outro lado, e as duas se encontram embaixo e voltam para casa aqui. Isso é a resistência equivalente vista dos pontos onde você tirou o R2. Você tirou o R2, lá no início do exercício, guardou no bolso, né? Então, como é que fica isso? Olha que moleza. Eu tenho a resistência R1 em paralelo com R3. R1 em paralelo com R3. Duas resistências em paralelo, né? É mais fácil aí, né, do que mastigar Maria Mole. R1 vezes R3 por R1 mais R3. Vai ser 3 vezes 6, 3 mais 6. Que vai ser 2 ohms, né? Vai dar aqui 18 por 9. 18 por 9 são 2. Então, eu achei que a minha resistência equivalente de Thevenin, vista por esses dois terminais, é de 2 ohms. Com isso, eu consigo, pegar esse circuito que já nem era tão complicado assim, mas a gente está aplicando a técnica, né, para aprender de Thevenin. Esse circuito é mais simples do que o primeiro exemplo. Mas eu peguei aqui, ó, essa área que está sombreada aqui, tirei ela, né, eu quero analisar, melhor dizendo, essa área que está sombreada. Tudo isso aqui, ó, eu quero que saia fora, não quero mexer nesse trem aqui, está paralelo, está me dificultando a vida. Vou substituir tudo que está fora do sombreado por uma tensão de Thevenin, que é de 42 volts, a ela aqui, ó, a ela aqui. Mais uma resistência de 2 ohms. Então, peguei tudo que está fora do sombreado, substituí por uma tensão de 42 volts, uma resistência de 2 ohms, e agora lá, o que é isso aqui? Agora você pegou lá o resistor de 2 ohms, você havia sacado, guardado no bolso, tira do bolso, volta ele para cá. E agora eu vou ter um circuitinho muito simples, sempre vai cair nisso uma fonte de tensão e 2 resistores em série, sempre vai cair nisso, né? É lógico, aqui é o que eu quero analisar, o que eu tirei, né? E aqui o que eu defini como sendo a resistência equivalente de Thevenin. Olha o meu circuito de Thevenin aqui, então. Não há como negar que, ainda assim, ele é bem mais simples do que esse. Aqui já não era muito difícil. O que não era muito difícil ficou muito fácil. Ficou ainda mais fácil agora, na hora que eu apliquei Thevenin. E eu posso mexer agora à vontade no R2. Pode ser um resistor variável, inclusive, que eu possa mexer, aumentar, diminuir sua resistência. E a análise vai ser sempre muito simples, porque sempre será a associação de 2 em série com uma fonte de tensão. Então, olha só, passo 4. Com esse circuito equivalente, a gente vai obter a corrente, a tensão e a potência, faltou escrever aqui, né, sobre a carga. O que é a corrente total que circula aqui, pessoal? Tensão de Thevenin, 42 volts, 2 mais 12, que é 14. 42 por 14, 3 amperes. Mole. Tensão em cima do resistor 2 é os 3 amperes, que eu acabei de calcular, vezes 12 ohms, 36 volts. E a potência? VI, né? Potência V vezes I. 36 volts vezes 3 amperes, 108 watts. Tá? Então, fica muito fácil calcular, fazer barba, cabelo e bigode, corrente, potência e tensão em cima de um elemento que eu tirei para analisar ele do ponto de vista de Thevenin. Compreende? Deixa eu ver. Tem mais exercícios aqui que são um pouquinho mais difíceis, porque todos eles têm mais de uma fonte. Eu vou revisar o material ainda, pessoal, e colocar exercícios que têm apenas uma fonte também. Vocês praticaram uma fonte, né, e depois praticarem 2. Lembrando que sempre que tiver mais de uma fonte e eu fizer o equivalente de Thevenin, eu tenho que aplicar superposição, malha ou nó. Se tiver apenas uma fonte, como foi esse caso do exemplo 2, é possível, né, e é interessante que eu nem aplique nenhum desses 3 métodos, malha, nó, superposição. Dá para resolver circuito na mão, raiz. Entendeu? Joia? Difícil, fácil, mais ou menos. O que vocês acharam aí? Bem fácil esse teorema. Eu acho que é um teorema fácil. O que pode ser confuso, muitas vezes, depois que você conhece a teoria, que a gente passou aqui a teoria dele, né? Esses 3 passos aqui, ele é simples. O que pode agarrar é na hora de determinar a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin.
Então, na hora de calcular a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin, se a sua mala de ferramentas não tiver limpinha, arrumadinha, organizada, treinado, você pode passar algum aperto na hora de analisar o circuito para calcular a resistência de Thevenin ou a tensão de Thevenin. Mas se você tiver praticado bem, né, as ferramentas de análise de circuitos que nós vimos até agora, tiver afiado, gente, é tranquilo demais. Tá? Não tem mistério, não. A potência aqui, ó, eu estou aqui acabando o curso, acaba na semana que vem, né, o conteúdo, calculando potência V vezes I. Eu poderia fazer R vezes R2 vezes I ao quadrado também, mesma coisa. Né? O I aqui é 3 amperes, ao quadrado dá 9, 9 vezes 12, vai dar a mesma coisa. Eu posso fazer V ao quadrado sobre R, que foi acho que a nossa aula inicial lá do R, né? Ou presencial ainda, se não me engano. Enfim, eu estou usando coisas lá do início do nosso curso e coisas da aula da semana passada, que foi superposição. Então, o circuito, pessoal, entra, né? É uma poupança que você só deposita. Você não vai sacar nunca, vai só enchendo, engordando. Daí a notícia boa é que na semana que vem a gente para de engordar um pouco e aí passa a administrar, só administrar, porque para de vir muitas novidades. Ainda tem alguma novidade ou outra, quem quiser continuar estudando? Sim, mas grande parte nós já depositamos essa poupança aí, vai acabar o conteúdo. Vocês podem ter certeza que vocês vão ter tido acesso, né, ao que tem aí da nata de análise de circuitos elétricos. Vocês vão ter passado, né, por todas as etapas, por todas as ferramentas, todas as técnicas, teoremas possíveis, leis, né, lei de Ohm, lei de Kirchhoff, todas as técnicas de análise, teoremas, vocês vão ter visto tudo, apesar de forma remota, apesar de não poder praticar em sala de aula juntos, né, apesar da distância, mas eu vou ficar tranquilo que o conteúdo está entregue, está gravado, né, se lá no segundo módulo, se quiser, puxa, que não quer ter Thevenin mesmo, estou passando um perrengue aqui em eletrônica, não lembro como é que é esse trem, cara, puxa a aula gravada aí, vocês vão ter essa vantagem, né, porque os outros alunos têm que pegar o caderno, tentar entender, vocês vão ter aula gravada para rever essa aula sempre que necessário. Tranquilo? Joia? Dúvidas? Tiago, tudo é usado em circuito de corrente alternada. Exatamente tudo. Tá? Então, só que lá vocês vão ver aplicado a uma tensão senoidal, né? Que só isso já vai ser suficiente para bagunçar o coreto aí de vocês. Mas exatamente as mesmas técnicas de análise vão ser usadas em circuito CA. Tá? Então, malha, nó, superposição, Thevenin, Norton, cálculo de potência, tudo vai ser usado. Divisor de tensão, divisor de corrente, só que lá vai ser aplicado em CA, que é uma grande novidade, porque entra na matemática a questão dos números complexos. Vocês estão vendo isso em matemática, vocês têm matemática, não tem? Tem, a gente já viu isso bastante. Isso. Então, agora, olha só, o que é circuito CA? É tudo que vocês viram em CC, só que a matemática deixa de ser real e passa a ser uma matemática complexa, com números complexos. Então, o circuito, a disciplina, né, de circuito CA, ela é CC, exatamente o CC, mas com a matemática de números complexos. Então, por isso que às vezes é um pouco pesado, a gente considera pesado, né? Porque as técnicas de análise de circuito CC, com número real, já é puxado, né? De certa forma. Quando a gente ainda põe números complexos no meio da jogada, fica mais puxado ainda. Então, mas assim, as técnicas são todas exatamente iguais. Ok? Show? Por isso que é importante saber circuitos, saber matemática de números complexos, para chegar em CA, dar show. Para dar show lá, né? Bacana, pessoal. O conteúdo era esse, tá? Da aula de hoje. Nós vamos fazer uma aula semana que vem sobre o Teorema de Norton, que é essa mesma linha, essa mesma pegada. Quem entendeu hoje vai entender Norton um pouquinho, só muda a forma de você fazer o equivalente, que ao invés de fonte de tensão, nós vamos usar uma fonte de corrente, basicamente é isso. Tá? E ela está em paralelo com a corrente, com a resistência de Thevenin, ao invés de estar em série, como é aqui no que a gente apresentou, né? Então ela vai ter uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência de Thevenin. Aqui eu tenho uma fonte de tensão em série com a resistência de Thevenin. Essa é a mudança.
Mas deixa para a semana que vem, né? Cada coisa no seu lugar, há tempo para todas as coisas. Hoje é tempo de aprender TVNAM, semana que vem será tempo de aprender Norton. Vou deixar uma atividade no sistema hoje ainda, acabando essa aula aqui. Eu vou levar esse material para o SIGA, vou levar a aula para o SIGA, vou levar a tarefa avaliativa da semana 10 lá para o SIGA, que fica aberto durante 7 dias, né, até semana que vem, que vai ser, obviamente, vocês já perceberam, um circuito para aplicar teorema de TVNAM. Né? Então, obviamente, que não vai ser um circuitinho, claro que eu vou pegar leve no circuito, não vou botar um circuito aí, né, das galáxias para vocês resolverem por TVNAM. Eu quero saber se vocês aprenderam, né, a aplicar o teorema. Então, eu vou colocar uma atividade lá que vai ser um circuitinho para ser resolvido por TVNAM, ou TVNAM, seja lá como queira. Show Plus, obrigado pela atenção, meninos. Estou à disposição para dúvidas, comentários, sugestões. Quem quiser falar do Flusão também, eu já não estou acompanhando mais, nem sei em que posição que ele está na tabela. Quem quiser falar assuntos aleatórios, diversos, é a hora. Show? Posso parar a apresentação por aqui? Ok, então, meninos. Encerramos, então, mais uma aula, graças a Deus, a penúltima do nosso curso, né? A última será semana que vem. Eu fico feliz de ter caminhado bem, apesar de termos algumas baixas, né? Não deixe de entregar a avaliação da semana passada de superposição até a meia-noite de hoje. Se esforcem para entregar, tá, pessoal? Acho que vale a pena. E vamos que vamos. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até logo. Um abração. Deixa eu ver se tem uma.